agora de uma polêmica envolvendo uma mulher, mãe de 8 filhos, do interior de São Paulo. Janaína foi obrigada pela justiça a fazer uma laqueadura e falou essa semana sobre o drama que vive. Eu vi a hora que a enfermeira passou com o carrinho. Aí a outra foi, eu perguntei de quem que é aquela neném. Ela falou, é a sua. Ela é a coisa mais linda, só isso que eu fiquei sabendo. Ela deu um nome para a criança que nunca viu, tocou ou pegou no colo. Estefânia. Está na certidão de nascimento. Janaína, 36 anos, pediu para não ser identificada nessa reportagem, mas contou sua história ao Fantástico. A história de uma mulher que foi proibida pela justiça de ficar com a filha, hoje com 4 meses. Eles me deram um remedinho assim, falaram que era para secar meu leite. Queria dar de mamar, que eu queria ficar com ela, pelo menos ver o rostinho dela. A criança nasceu quando Janaína estava presa nesta penitenciária em Mogi Guaçu, interior de São Paulo. Ela foi condenada a 8 anos por tráfico de 48 gramas de cocaína. Em fevereiro, saiu da cadeia e foi para Santa Casa dar à luz. Logo depois do nascimento, mãe e filha foram separadas. Ela chorava de um lado e eu chorava do outro. Nem cheguei a conhecer minha filha. Janaína está livre agora por causa de um habeas corpus. No primeiro dia de liberdade, quinta-feira passada, o Fantástico foi se encontrar com ela na casa da irmã em Mococa, também no interior paulista. O drama de Janaína não se resume a ficar separada da filha. Ela está no centro de uma outra polêmica. É que logo depois do parto, também por ordem da justiça, ela foi submetida a uma laqueadura, um procedimento de esterilização para não engravidar mais. Na mesa de parto já me fizeram uma cesárea e junto uma laqueadura. Você estava consciente? Eu estava acordada. A determinação da laqueadura, que teria que ser feita mesmo contra a vontade de Janaína, partiu do promotor de justiça de Mococa, Frederico Barrufini. No processo, ele explicou que Janaína era vista constantemente pela rua com sinais abusivos de álcool e drogas e que somente a laqueadura poderia proteger a sua vida e a dos filhos, que poderiam nascer e seriam colocados em sério risco por causa do comportamento destrutivo da mãe. Janaína tem 8 filhos, nenhum está com ela. Eu podia beber tudo, mas nunca abandonei meus filhos por nada. Nunca deixei meus filhos passar fome. O ex-marido tem a guarda de 3 filhos. Outros 3 foram adotados. Uma filha está no abrigo da cidade para adoção. E sobre Estefânia, a mais nova, ela não tem notícias. O Ministério Público convenceu o juiz Djalma Moreira Gomes Júnior da necessidade da laqueadura. A justiça alega que Janaína estava recebendo acompanhamento de assistentes sociais e que desde 2015 demonstrava interesse em fazer a laqueadura, tanto que chegou a assinar documentos autorizando o procedimento. Em junho do ano passado, passou por avaliação psicológica e confirmou mais uma vez que queria fazer a cirurgia. Não tive estudo, não sei ler direito. Eles me davam o papel lá, lia assim, de malemar para mim, eu assinava. E eles perguntavam se você queria fazer laqueadura? Perguntava, eu falava que não. Em Mococa, existe um outro caso de laqueadura determinada pela Justiça, feita em fevereiro do ano passado. O pedido também veio do promotor Frederico, com autorização do juiz Djalma. O procedimento foi realizado aqui no hospital da cidade em uma mulher de 24 anos, depois do nascimento do segundo filho dela. Segundo o Ministério Público, ela é incapaz e, nesse caso, quem pediu a laqueadura foi a mãe dela. O município foi obrigado a cumprir a ordem judicial e fazer a cirurgia. Mas, para a advogada da prefeitura, essa situação é diferente da de Janaína. No caso da Janaína, nós entendemos que houve vícios processuais. Ela não é interditada. Daí não foi nomeado ninguém para defendê-la. Só depois da divulgação do caso é que Janaína conseguiu uma defensora pública. Não encontramos na lei uma possibilidade para que uma terceira pessoa, ou a promotoria, ou qualquer instituição faça esse pedido. A única pessoa que pode fazer um pedido de esterilização é a própria mulher, a partir das regras da Lei de Planejamento Familiar. A prefeitura, que a princípio tinha sido obrigada a fazer a laqueadura da Janaína, recorreu da decisão. Mas a resposta do Tribunal de Justiça de São Paulo só saiu 3 meses depois da cirurgia. Os desembargadores foram unânimes. A laqueadura não deveria ter sido feita. O Fantástico foi atrás do paradeiro de Estefânia, a filha de 4 meses de Janaína. No abrigo da cidade, na prefeitura, no conselho tutelar e nada.
até que localizamos o conselheiro que buscou a recém-nascida no hospital. Um processo de adoção já estava em andamento. Essa era uma ordem judicial. Judicial. A mãe não podia ficar com a criança. Não podia ficar com a criança. O Fantástico apurou que a criança já está sob a guarda de um casal. A Corregedoria Nacional de Justiça investiga a conduta do juiz Djalma e a do Ministério Público, a do promotor Frederico. Eles não quiseram gravar entrevista. Há 2 semanas, o juiz divulgou esta carta, afirmando que Janaína foi ouvida por diversas oportunidades e que concordou com a laqueadura, sem oferecer resistência. Ele também disse que já foi instaurado o processo de destituição do poder familiar. Consultamos este professor de direito sobre quando as mães podem ser separadas dos filhos recém-nascidos. É uma situação que não deveria acontecer em quase nenhuma hipótese, a não ser que haja uma prova muito robusta de que há um prejuízo para a criança. A Defensoria vai recorrer. A Defensoria já está atuando nessa defesa, procurando alguém da família dessa mulher que possa ficar com essa bebê. Esse tipo de andamento do processo não poderia ter acontecido. Eu confesso que eu era uma alcoólatra, hoje eu mudei. Eu quero minha filha de volta. O que eles fez comigo não é humano.